Mateus capítulo 25, verso 21. Eu não sei como que vai estar a versão aqui. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Na versão atualizada está escrito assim: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, três palavras que eu gostaria e eu torço para aquele grande dia que o Senhor fale para você e para mim. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu torço, para isso que eu trabalho, para isso que eu batalho. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e o Senhor falou assim: eu quero que você fale para o meu povo, fale para quem estará naquele dia ali, que para eles permanecer fiel no pouco, porque é no pouco que nós somos provados, irmãos. E a maior prova disso, eu vou ajuntar um texto aqui, 1 Samuel capítulo 17. Esse é um texto de pontapé, Mateus. Mas 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. O Senhor me fez refletir um pouco sobre a vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Está escrito assim: e ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, fala àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas? Presta muita atenção nesta palavra. Com quem deixaste aquelas? Poucas. Esta é a palavra-chave. Poucas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Estenda suas mãos para cá. Senhor, fale conosco nesta manhã. Fale tudo aquilo que o Senhor deseja falar, como Pai deseja falar com os teus filhos, que possamos ser apenas um canal de bênção. Fale tudo aquilo que o Senhor deseja e não o que queremos, mas que há necessidade do Pai, orientando, ensinando e instruindo os teus filhos. Fale conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Naquele grande dia o Senhor vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no... Eliabe está dizendo a Davi que ele cuidava de muita ou poucas ovelhas. Então essa é a chave, irmão. A gente vai trabalhar muito nisso nesta manhã. Porque Deus, irmão, naquele grande dia ele vai dizer servo bom, fiel, ou servo mau e negligente. Você está trabalhando para ouvir o que do Senhor naquele grande dia? Servo bom e fiel ou servo mau, negligente? Em que parte você vai se qualificar naquele grande dia? Porque Davi, irmãos, ele me ensinou que ele só foi posto aonde ele foi posto por Deus, porque ele sempre foi fiel naquele pouco. E nós queremos, irmãos, e eu não digo que isso é errado, mas às vezes nós queremos apenas contemplar Deus nas coisas extraordinárias. Nós queremos contemplar Deus às vezes só naquilo que é gigantesco. Eu disse aqui quarta-feira, imagine você, eu falei da Mega Sena, que foi a premiação de 1 bilhão, foi? 1 bi? Foi 1 bi, né?
Você jogou, você sabe, irmão. Você sabe. Valendo 1 bi. 1 bi? Foi de 1 bi. Eu não sei porque eu não joguei. Eu joguei sim, irmão. Então não tô brincando. Mas brincadeira. Eu falei, já pensou você ganhando o prêmio de 1 bi? Que foi a Mega Sena. E você pegar e bem na hora o Senhor falou, agora vem. Acabou seu tempo na terra. Aí você fala, Senhor, justo na minha hora? Senhor, justo na minha hora que eu ganhei 1 bi. Não, vem, acabou. Eu perguntei, o que você faria? Porque às vezes nós queremos contemplar Deus, irmão, só quando as coisas estão dando certo. Mas a gente vai ver aqui, irmão, trabalhar um pouquinho, que Davi ele vai se destacar por essa palavra, pouco. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus chama o profeta Samuel e fala para o profeta Samuel, Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé, eu quero que lá você unja um novo rei, porque eu não estou mais contente com Saul. E a Bíblia diz então que Samuel vai até a casa de Jessé, só para você entender o contexto, e Samuel chega ali e faz uma reunião ali com os filhos de Jessé, e Davi não estava presente ali. E passa-se os irmãos de Davi ali, passa-se Eliabe, Abinadab e Sama, e Samuel olhou e falou, porventura acabaram todos os seus filhos? Aí Jessé, eu lembrei, ainda falta o menor. Aí, 1 Samuel capítulo 16, 11. Olha só, irmãos, onde tudo começa. 1 Samuel capítulo 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, eram muito ou poucas? Então, o que Davi estava fazendo no momento especial que um profeta estava na sua casa, ele estava cuidando das coisas poucas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Tudo aquilo, irmãos, que é teu, que já foi designado a você, será seu. Não é eu, irmão, não é eu, não estou dizendo isso para mexer com as suas emoções, não, irmão. Quem era para ser ungido naquele ambiente? Era Davi, era? Então, irmão, se Deus te disse algo a respeito para você, descansa o teu coração, porque vai acontecer. Então, amados irmãos, Davi estava apacentando as ovelhas. É interessante, irmão, que dentro da cultura judaica, o pai olhava para um filho e era sinal de desprezo que ele iria apacentar ovelhas. Então, quando Jessé olhou para Davi, houve um desprezo. O pai não qualificou Davi à altura. Então, aquele que não tinha qualificação, que o pai olhava e dizia, não, isso não vai ser nada na vida, vai apacentar as ovelhas. E perceba que Davi está apacentando as ovelhas do seu pai. Ou seja, o pai, agora aqui, vamos dizer que Jessé é a figura de Deus, e te delegou para cuidar de algumas coisas, e como você tem administrado essas coisas. Como você tem administrado a sua casa, como você tem administrado a sua vida, como você tem administrado as circunstâncias. Davi, você vai ver que ele é fiel ao seu pai, ele está exercendo, ele está cuidando, não é uma grande quantidade, é uma pouca, mas ele está fazendo com excelência, ele está fazendo com... Davi fazia tão bem aquilo que fazia, que o nome dele agora vai ser aclamado, vai ser dito no palácio. Tudo aquilo que Deus te proporciona a fazer, e você começa a fazer com excelência,
com qualidade, o próprio Deus sopra o teu nome. Pastor, ninguém está vendo. A pergunta é: quando você faz em prol do reino, você busca plateia ou você busca agradar o coração de Deus? Porque nós queremos plateia, nós queremos glamour, mas Deus, irmãos, Ele trabalha muito nos bastidores para depois te honrar. Um belo dia Saul, irmão, começou a ficar perturbado, porque desde o dia que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se removeu, deixou Saul, e o Espírito de Deus agora se apossou de Davi. Na partir daquele dia, entenda isso, Davi tem uma promessa, mas o dia cotidiano de Davi não mudou. Talvez você tenha promessas da parte de Deus, mas nada ainda mudou, mas você continua com a promessa da parte de Deus. Samuel se levanta da casa de Jessé, vai embora. Davi agora é rei. Sabe o que seu pai fala? Vai cuidar das ovelhas. Nada mudou. Talvez você entrou aqui e talvez você está debaixo de uma promessa, mas você está dizendo: Senhor, não mudou nada. E a resposta de Deus para a sua vida ainda é: seja fiel no pouco. O que é o pouco? Acreditar na promessa que ainda está de pé. Eu posso ouvir um amém? Samuel agora ele fica perturbado. Os conselheiros de Samuel dizem assim: que tal agora nós chamamos um músico que venha tocar, para quem sabe Samuel, quem sabe Saul fica em paz. Aí Saul falou: legal, mas aonde nós vamos arrumar essa pessoa? Alguém fala: não, eu conheço. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Então disse Saul ao seu servo: busca-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me aqui. O rei delegou uma ordem. No verso 18, por favor, 18 e 19. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé. Olha só as qualificações daquele que era fiel no pouco, irmão. O belemita, que sabe tocar e é valente, é vigoroso, é homem de guerra, é prudente em palavra e de gentil presença, e o Senhor é com... Perceba a qualidade de pessoas que é fiel no pouco, naquilo que o Senhor designou. Não, volta, por gentileza. Valente. Por quê? Porque só você vai acreditar nas promessas que Deus tem para a tua vida. Então é valente, é vigoroso, porque é resistente, é reliente, é um homem de guerra, é prudente em palavra e de gentil presença do Senhor é com ele. Aí é o que Saul vai falar no verso 19. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o quê? Está com... Saul não manda chamar Davi por todas as qualidades que o moço acabou de falar que ele tinha, mas mandou chamar Davi pelo que ele exercia. O que ele estava exercendo, cuidando das... Era muito ou poucas? Era muitas ou poucas? Se fosse você, se fosse eu, por muito menos, talvez, nós já teríamos chutado o balde. Por muito menos, talvez, nós teríamos desistido. E talvez eu estou falando com pessoas aqui, porque por muito menos, já desacredita das promessas que Deus tem sobre a tua vida. Perceba, irmãos, que Davi agora ele é rei, mas ele continua
cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Percebe, irmãos, que Davi continua fiel no pouco. Davi continua fiel. E você sabia que Deus vai te provar no pouco? Um belo dia, o Senhor reúne os discípulos diante da multidão e diz o que nós podemos oferecer a eles, testando aqueles homens. E aqueles homens começam a questionar: Senhor, não tem como, é impossível. E a Bíblia vai relatar que André sai no meio da multidão, acha um jovem, um rapazinho, aquele rapazinho vem até o Senhor com 5 pães e 2 peixinhos, e é questionado: o que é isso? Mas aquele jovem, ele tinha pouco, mas ele foi fiel em entregar nas mãos do Senhor. E quando ele entregou aquele pouca quantidade na mão do Senhor, o Senhor multiplicou. O que eu quero dizer para você nesta manhã, irmão, Deus nos prova nos poucos. Deus prova a gente no... É interessante, irmão, que aqui eu fiquei imaginando como que Deus é, irmão. Deus, Ele sempre vai te preparar para os próximos capítulos que você está para viver naquilo que Ele tem para você pessoalmente. A Bíblia diz que Deus ungiu Davi como rei. Então, Davi seria rei, sim ou não? Davi seria rei, sim ou não? Mas Deus agora vai preparar Davi. Como? Fazendo ele agora sentir a atmosfera do palácio. Davi agora vai tocar para Saul. E diante dos períodos que Davi estava tocando por Saul, penso eu, Davi presenciava audiências de como Saul julgava o povo. Davi começou a ver se o rei era justo ou o rei era injusto. Como se devia chegar diante do rei. Como os seus conselheiros se comportavam. Davi é rei, mas ainda não é rei. Mas está sentindo a atmosfera daquilo que um dia ele ia fazer parte. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Davi muitas das vezes estava tocando e presenciando. Ele era rei, mas ainda não estava no tempo de se assentar no trono, mas Deus já estava preparando Davi. Deus começa a nos preparar, irmãos, no pouco. Porque, irmão, do tempo da unção para a realização, irmão, Deus vai te destinar, te dar direção, para ver, irmão, como está o teu coração. Sabe por quê, irmão? Porque eu já recebi promessas, e eu achava que seria no dia seguinte. E não aconteceu. A única coisa que eu aprendi na minha vida, irmão, que vence rápido, é o boleto. Eu não sei os seus, mas os meus, irmão, misericórdia. E eles são perseverantes, irmão. Por quê? Porque todo mês estão ali insistindo, irmãos. Eu não sei os seus. Deus começou a observar Davi como ele seria. Então Davi, irmão, começou a tocar. Davi começou a observar. Percebe, irmão, que o tempo todo ele está cuidando das ovelhas. E interessante, irmão, que Davi agora ele está no palácio. Ele está no... Mas ele era designado a voltar para a casa do seu pai para cuidar das poucas ovelhas. Como, pastor? Sim. 1 Samuel capítulo 17. Só para você entender o contexto. Um belo dia, Davi volta para sua casa e o seu pai olha e fala assim: Davi, eu quero que você leve mantimentos para os seus irmãos, porque os seus irmãos estão em guerra. Eu quero que você veja como eles estão. Eu quero que vocês
traga a notícia se os seus filhos estão bem. Como está indo na guerra? Perceba que Davi agora ele está indo para uma batalha, não porque ele quer, mas porque o Pai está enviando. O próprio Deus agora está enviando Davi para a batalha. Ou seja, irmão, Deus vai te preparar e Deus vai te enviar em situações, irmãos, que até hoje você não sabe porque você foi enviado. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. O 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, hein? Davi está no palácio, mas tinha dia que ele tinha que voltar para a realidade. Tinha dia que ele estava com o pé na promessa, mas tinha dia que ele tinha que voltar para a realidade, para apacentar as... E talvez você está nesse momento de transição. Realidade e promessa, realidade e promessa, e você pergunta: Senhor, até quando? Percebam que Davi, Deus foi preparando ele aos poucos. Então Davi agora, ele é convidado pelo seu pai. Nós vamos ler ali no verso 20. Olha só, irmão, sabe o que me chama, irmão? Olha só, Davi. O pai falou assim: amanhã, Davi, você vai levar mantimentos para os seus irmãos. Sabe o que Davi fez no dia seguinte, verso 20? Olha só, irmãos. Presta atenção nisso, irmão. Davi então se levantou Ele levantou cedo ou de madrugada? Olha só, irmãos. E deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenaram. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía a ordem de batalha, e os gritos chamava a peleja. Irmãos, olha só, irmão. Davi sabia que o pai tinha dado uma ordem para ele levantar cedo, logo cedo, para levar mantimento. E olha o cuidado que ele tinha com as poucas ovelhas do seu pai. Olha como Davi é detalhista. Ele poderia muito bem pegar a sua mochilinha e partir para a guerra e deixar as ovelhas do seu pai de qualquer jeito. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele preparou um guarda. Ele não deixou aquelas poucas ovelhas largadas. Irmãos, percebe, irmão, que, olha quanto, percebe, irmão, irmão, Deus trabalha com detalhes, Deus trabalha com... Aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, o verso 18, no verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, perguntou: por que você está aqui? Por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O seu irmão, Eliabe, ele olha, e num tom de desprezo, ele fala assim: onde você deixaste aquelas poucas ovelhas? Isso é, irmão, isso é um tom de deboche. Isso às vezes é um tom que o inimigo às vezes lança contra você e contra mim. Vou conjecturar para você entender. Muitas das vezes o diabo vai chegar usando vozes de pessoas e dizendo: você continua fiel a isto? Você continua acreditando nisso? Eliabe está dizendo: aonde você deixasse aquelas poucas ovelhas. Em outras palavras, ele estava dizendo: você não tem qualificação para estar aqui, você nem poderia estar aqui, porque você
cuida de coisas poucas. Você não tem qualidade para estar aqui. Quem está entendendo esta palavra nesta manhã? A pergunta que me faz refletir: Davi bateu boca com ele? Davi quis justificar para ele? Aprenda isto. Eu lembro uma vez que o pastor... eu esqueci o nome dele. Ele dizia assim: não gasta bala de canhão com pardal. Silmar Coelho. Não gasta bala de canhão, irmão, com pardal. Ou seja, guarda munições para o momento oportuno. A briga de Davi ali, irmão, nunca foi com Eliabe. A Bíblia vai dizer que ele foi ali levar pão para Eliabe. Davi sabia quem de fato seria o seu inimigo. Saiba discernir quem de fato é o seu inimigo. E a Bíblia diz que o nosso inimigo, irmão, não é sangue, não é carne. Saiba discernir isso nesta manhã. Posso ouvir um amém? E aqui, irmão, Davi agora vai destrinçar. E agora que Davi vai se apresentar. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler do 33 ao 37. Davi se oferece para lutar contra o gigante. Chega até Saul. Irmão, perceba que Saul, olha só, irmão. Quem tocava para Saul no palácio? Então, quando Davi se apresenta para Saul na batalha, Davi era conhecido ou um desconhecido? Conhecido ou desconhecido? Será? Vamos entender o contexto. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: irmãos, olha o currículo de Davi aqui. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, ele tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, o matava. Segura aqui rapidamente, irmão. E saía após ele, feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba e o feria e o matava. Irmão, olha aqui para mim, escuta aqui, presta atenção nisso. Quem aqui já tomou carreirão de cachorro? Eu. A Bíblia está, irmão, Davi está, Davi falando: Saul, uma vez um leão entrou no pasto e pegou, meu pai tinha poucas ovelhas, e o leão boquejou a ovelha e saiu correndo. Sabe o que eu fiz, Saul? Eu saí correndo atrás do leão. Não, irmão, pare para isso. Você vê a pessoa correndo do cachorro é normal. Agora a pessoa correndo atrás do cachorro, o que é normal? A pessoa correr do leão, sim ou não? Agora Davi está correndo atrás do leão, irmão, e o leão está com a ovelha na boca, e a Bíblia diz que Davi corria atrás do leão, catava o leão pela barba e tomava a ovelha da boca do leão. É o que o texto está dizendo. Não. Se fosse você, o leão entrou, roubou, boquejou, é leão. É o leão. Ô pai, você não entendeu, pai. Eu estava lá apacentando as poucas ovelhas. Era pouquinho, pai. Aí o leão entrou e boquejou, pai. O que eu vou fazer contra o leão? A Bíblia diz que o leão está a Bíblia diz que o diabo está como o leão
ao derredor, bramando para que possa tragar. Sabe o que Davi está me ensinando? O leão um dia entrou na minha vida, tentou roubar as minhas promessas, mas eu não deixei de acreditar, e eu lutei por elas, eu perseverei por elas, e não deixei ele roubar as promessas que Deus tinha na minha vida. Irmãos, por muito pouco nós abrimos a mão, por muito pouco nós desistimos. Aí Davi continua contando. 36. Assim feriu teu servo o leão, como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E o 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. O fato de Davi ter sido fiel no pouco, irmão, Deus começou a alavancar e a promover Davi. Penso eu como mente de pregador. Penso eu, irmão, tá? A Bíblia diz, Romanos 8, 28, que... Põe aí para mim, por gentileza. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, para e pensa. Quando o urso e o leão vinha por qual causa? Quando o urso e o leão vinha para pegar as... Sim ou não? Sim ou não? Deus permitia? Não? Entenda? Deus permitia? E por que Deus permitia? Para treinar? Sabe por que vem ursos e leões na tua e na minha vida? Sabe por que esta peleja? Sabe por que esta guerra? Sabe por que essa insistência contínua na tua e na minha vida? Deus te forjando, Deus te capacitando, Deus te preparando. É desconfortável? Claro. Percebam que Deus estava testando, esticando a graça sobre Davi, dizendo: Davi, eu preciso te preparar. E Deus treina. Olha o treinamento de Deus. Antes de você entrar no ringue, leão e urso. Por quê? Porque depois que você entrar no ringue, gigante. E sabe por que o gigante aparece ali, irmãos? Só para provar publicamente que Saul não tinha mais capacidade. Mas para promover Davi para o trono. Todo gigante que se levanta na tua vida é para te promover para o próximo nível que Deus tem para a tua vida. Então, não se assuste nesta manhã. Gigantes estão se levantando contra a tua vida, porque Deus está te preparando. Hoje de manhã eu tive um arranca-rabo com meu filho. Irmão, Gabriel está crescendo, irmão, ele vai fazer 11 anos. E agora não dá mais para, sabe, irmão, antigamente, ai, filho, papai tinha. Agora não dá, irmão, tem hora que não dá mais. Tem hora que você vai ter que, tem hora que tem que chegar. E hoje de manhã eu tive que falar: Gabriel, é assim. E ele... Tem hora que Deus vai fazer isso com você, irmão. Porque tem hora que Deus quer nos colocar em lugar que... Não, irmão, irmão, entenda. Noé ficou quase 100 anos preparando a arca, sim ou não? Veio quase 100 anos preparando a arca, uns 100 anos, um pouco mais, um pouco menos.
Noé entra na arca, é fiel, entra na arca, fica ali 1 ano dentro da arca, sai da arca. Quando sai da arca, Deus fala: não serve mais a arca para você. Senhor, eu gastei 100 anos nessa arca, não serve mais. Para aquilo que eu tenho para a sua vida, a arca não serve mais. Senhor, mas eu me empenhei, me dediquei. Não dá mais, não dá mais. Tem hora, irmão, que tudo que você já fez para o Senhor, Deus vai falar: até aqui serve, daqui em diante não serve mais. É isso que eu estou fazendo para o Gabriel. Gabriel, até aqui eu pude te orientar de jeito, daqui em diante vai ser diferente. Assim é Deus comigo e com você. Se Deus está te esticando, irmão, se Deus está te forjando, entenda, irmão, é algo grande da parte dele, mas você tem que estar qualificado. Eu posso ouvir um amém? O seu irmão vai dizer que é pouco. O seu irmão vai desqualificar a qualidade que Davi exercia. Só que tem um livro que eu indico para você, que é o Reino de Ponta Cabeça, de cabeça para baixo. E você vai ler ali, você vai entender que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Porque olha só, irmão, Eliabe está dizendo que é pouco, mas para Davi era muito. Para Eliabe é pouco, para Davi é muito. E sabe quem vai qualificar as promessas? Você. Como você tem olhado para as promessas que Deus tem para a tua vida? Irmãos, se tem alguém que tem que qualificar, é você. O que Deus tem te colocado, o que Deus tem te dado, o que Deus tem te promovido, como que você tem olhado. Eu lembro ainda que, muito jovem na fé, um pastor amigo meu chegou na igreja, naquela época que eu tinha acabado de lançar o novo Uno, e ele chegou com o Uno vermelho. Aí o irmãozinho olhou e... Carro novo, pastor? É, carro novo. Glória a Deus, Deus me deu condições. Ah, que parabéns, pastor, mas justa cor vermelha, não tinha outra cor melhor? Se sou eu, falo, quem comprou? Quem pagou? Quem está pagando? Sempre vai haver uma pessoa para desqualificar aquilo que Deus está promovendo na tua vida. Porque o reino de Deus é de ponta cabeça, irmão. Davi sabia que o pouco era muito. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer no evangelho do reino de Deus que felizes é os que choram. Dá para entender isso? Aquele que perde é o que ganha. O último é o primeiro. O maior serve o menor. O louco é o que é o sábio. O fraco o que é forte. Deus guardava Davi. Deus preparava Davi. Deus forjava Davi. Talvez Ele está fazendo isso com você. E talvez você está se questionando nessa manhã, Senhor, por que tantas lutas, tantas adversidades? E Davi está sendo fiel no pouco. E como que Davi vai se apresentar para a batalha agora, irmãos? Verso 40. Antes disso, Saul falou: você me convenceu. Veste as minhas vestimentas. Davi quis vestir as vestimentas de Saul, ficou tudo... Aí, olha só o verso 40. Ele sabendo, 1 Samuel 17, 40. Vamos lá no 17, 40, por favor. 1 Samuel 17, 40, por gentileza. Olha as armaduras do gladiador. Ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco cheiços do ribeiro e pô-los no alforje que trazia, a saber, do surrão, e lançou mão da sua funde e aproximou-se dos filisteus. Deixa eu ler aqui na minha versão, deixa eu ver. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras do ribeiro, pôs no alforje que trazia, e lançou mão da sua funde e foi se aproximando do filisteu. Como que Davi se apresentou para lutar contra o gigante?
Hã? E essas ferramentas eram de um pastor de ovelhas. Pastor, aplica isso para mim, que eu não entendi. Perceba que Davi está sendo lembrado o tempo todo como pastor de ovelhas. E não é agora, abacadabra, que as coisas vão acontecer. Ele precisa ainda ser pastor de ovelhas. Ele precisa continuar sendo fiel no pouco. Perceba, irmão, que Davi ele chega diante de Saul. E ele está no palácio. Como eu disse para você, Davi viu o que era certo, o que era errado, sim ou não? Então, irmão, Davi, ele está sendo preparado. Aí um belo dia, Davi olhou para Saul e Saul está perturbado. E Saul está perturbado, Saul está perturbado, Davi está perturbado. Aí Davi falava: assim é uma pessoa sem o Espírito de Deus. Assim é uma pessoa sem Deus. Perturbada. Aí quando um dia Davi caiu e Davi errou, e eu já chego lá para a gente orar. Sabe que foi a primeira coisa que Davi falou para o Senhor? Salmo 51, 10. A primeira coisa que Davi, quando Davi foi repreendido, sabe qual foi a primeira oração de Davi? 51, 10. Salmo 51. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmão, onde eu quero chegar? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ao próximo. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim. Aqui eu gosto de trabalhar muito, irmão. Eu vou conjecturar. Ele fala, o profeta repreende ele e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim. Eu penso que nessa hora Davi parou. Não retires de mim. O inferno todo falou: agora ele vai cair. Por quê? Ele vai falar: não retire de mim o teu palácio. Não retire de mim o cetro, não retire de mim a tua posição, não retire de mim aonde o Senhor me colocou, não retire. Quer ver? Ele vai pecar, e o inferno todo torcendo, ele vai pecar, vamos, o inferno torcendo para ele pecar, e ele fala assim: eu não retires de mim, ele fala, vai pecar, ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ô irmão, nós não somos nada sem o Espírito Santo, irmão. Nós não somos nada, irmãos. Não se vende por pouco, porque talvez pelo pouco você se perde. Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Para terminar, Davi entrou no palácio como pastor, com poucas, fidelidade a Deus te promove. Servo bom e fiel, fosse fiel no... Semana que vem, se Deus permitir, irmão, eu quero falar sobre os talentos. Perguntar onde está depositado o seu talento. E o que você está fazendo com o seu talento. Davi, ele entra no palácio como pastor, coração de... Mas aí ele se perde, irmão. E eu não sou ninguém para dizer e julgar Davi, porque o próprio Deus o perdoou. E sabe como que Deus fez Davi voltar com coração de pastor? Vamos lá? 2 Samuel capítulo 12.
verso 1, nós vamos ler até o 5. 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler até o 5. E o Senhor enviou Natã a Davi, apresentando-se a ele a Davi, disse-lhe: Davi, ele vai contar uma ilustração. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas, olha a palavra, irmão, olha só como Deus faz Davi agora refletir, dizer assim: Davi, lembra da onde eu te tirei, Davi, olha só, o rico possuía muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado, comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E viu o viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que vieram a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vieram a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor que é digno de morte, é o homem que fizeste isso. Segura aí. Davi, quando sentou no trono, ele esqueceu do pouco. Coisa ruim é quando nós sentamos sobre a promessa e esquecemos do pouco, da onde Deus nos tirou. Eu sempre digo aqui, volto a dizer, eu me esforço, me empenho para continuar fiel até Deus, porque se Ele tivesse me mantido da onde Ele me resgatou, com certeza hoje, sem sombra de dúvida, eu estaria 7 palmos debaixo da terra. Então, amados irmãos, Deus te trouxe aqui nesta manhã só para te refletir e dizer: não esqueça da onde um dia eu te tirei. Olha só, irmão, tome muito cuidado no que você fala, porque um dia iremos prestar conta de tudo o que falamos. Preste muita atenção. Olha só Davi no verso 6. E pela cordeira tornará a dor, e quadruplicando, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi se levanta do trono e fala assim: 4 vezes seja punido esse camarada. 4? Não vai chegar lá. Aí só a parte B do verso 7. Então disse Natã a Davi: tu é este. Davi, você tem milhares e milhares de mulheres, e se fosse pouco, Deus te daria mais, mas você quis pegar uma única mulher, Betseba, de Urias, e você mandou matar Urias. Lembra que ele liberou uma sentença, ele liberou uma, toda a sentença do rei não tem como revogar. E Deus falou assim, o rei falou que uma morte tem que ser paga com 4 mortes, sentença de morte. Quantos filhos Davi perdeu? Quanto? Para vocês entenderem, 4. Quantos filhos? Qual foi a sentença do rei? Quantos filhos? Primeiro filho de Betseba com Davi não prevalece. Segundo filho, Aminão morre. Terceiro filho, Absalão morre. Quarto filho, Adonias morre, porque ele liberou uma sentença. O que você fala tem poder no mundo espiritual, e como você tem profetizado sobre a tua vida.
Deus falou: Davi, você entrou como pastor, permaneça como pastor e finaliza a sua vocação como pastor. Deus colocou Davi naquele palácio como pastor e agora Deus precisou resgatar o coração de Davi como pastor. E se coloca de pé, por gentileza. Porque um dia Davi se esqueceu. E talvez Deus te trouxe aqui nesta manhã só para te sintonizar e novamente para dizer: lembra de onde eu te tirei? Naquele grande dia, como você quer ser lembrado? Feche os seus olhos por um momento. Alguém consegue chamar a Simone lá, por gentileza? Naquele grande dia, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco ou servo mau e fiel? E negligente? Irmão, Deus trabalha com poucos. Hoje estipula quase 8 bilhões de seres humanos. É incontável quantos humanos já passou pela terra. Mas como que Deus começa esse projeto? Um homem e uma mulher. Deus começa com pouco, irmão. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus tem algo ainda especial a realizar na tua e na minha vida. Mas para com isso acontecer, nós precisamos ainda continuar fiel. Sede fiel no pouco e o muito, quem promove, quem realiza, quem concede. Ele só te coloca, irmão. Olha, irmão, isso vai ser uma frecha para alguém. Deus só vai te colocar em alguma posição se Ele achar fidelidade no teu coração. Então, seja fiel, irmão. Seja fiel no simples. O extraordinário, irmão, é sensacional. Mas o ordinário é o simples, irmão. O ordinário é o cotidiano. Davi não tinha plateia, mas quando o leão e o urso vinham contra as suas poucas ovelhas, irmão, era Hadug, era bico de papagaio, era chute, era tudo, irmão. Como você tem defendido as promessas que Deus tem sobre a tua vida? E eu confesso que tem dia, irmãos, que é difícil de acreditar. Como você cuida da sua casa, como você cuida da sua família. É no pouco. Escute isso. A Bíblia diz das 10 virgens, as sábias e as negligências, as loucas. E sabe qual foi a falha das loucas? E talvez seja a nossa falha: achar que haverá tempo de acender o fogo novamente para ir ao encontro do noivo. Mantenha o fogo aceso. Elas achavam que teriam tempo ainda de acender o fogo para encontrar com o noivo. Elas descuidou de detalhes. Elas deixaram de se importar com poucos. E de repente o noivo o chamou. Irmão, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Que o Espírito Santo te capacita, te dê discernimento e que te direciona e te prepara,
porque é um tempo que Deus quer para a tua vida, mas você precisa estar preparado. Aleluia! Senhor, a tua palavra foi lançada, que esta semente possa encontrar terras férteis, uma terra boa, para gerar 30, 60, 100 vezes mais. Que teu Espírito Santo nos capacita, nos direciona, e que nós possamos nos posicionar. Senhor, que nós venhamos colher frutos dessa plantação. Abençoe cada vida aqui nesta manhã. Cure, restaura, santifica, direciona, reposiciona. Senhor, abençoe cada um aqui nesta manhã. Eu não sei o que eles vieram buscar, mas abençoe a sua casa, a sua família, os teus projetos, os seus negócios, e que tudo seja feito, seja para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, nós concedemos